Bem, esse Midrash, como eu falei, o Talmud, ele vai significar o quê? O registro das leis orais. E o que aconteceu no decorrer da história? Os rabis, os mestres, eles foram conversando, foram tentando entender, e daí surgiu, vamos dizer assim, os comentários sobre o Talmud, sobre a lei oral. Então, tudo que foi falado, conversado, analisado, interpretado a respeito da lei oral foi registrado nesse Midrash. Então, vamos dizer assim, o Talmud, a lei oral, o Midrash é o comentário da lei oral. Aí você tem um registro de 2 comentários, que é esse Guemerá, o palestino e o babilônico. Então, houve um período em que os rabis desse tempo eles foram juntando um grupo de ideias oriundas da Palestina e um grupo de ideias oriundas da Babilônia. Então, você tem esses 2 grupos de comentários, um palestino e um babilônico, escrito em tempos totalmente diferentes. Então, basicamente, este grupo, este conteúdo de comentários, de ideias que vão surgindo no decorrer da história do judaísmo, esse grupo de conteúdo, junto com a Torá, a escrita, os livros do Antigo Testamento, que eles chamam de Tanakh, vão ser basicamente a base de toda a doutrina existente no judaísmo. Então, os livros de autoridade vai ser o Talmud e a Torá. Esses são os livros básicos de doutrina, vamos dizer assim. Tudo dentro do judaísmo vai estar alicerçado sobre essas 2 fontes de autoridade. A Torá, o Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento, junto com o Talmud e os seus comentários, e tudo aquilo que foi desenvolvido dentro dessa literatura que é muito vasta, tem muita coisa aí dentro. Então, esse basicamente é a fonte, a base, o alicerce de toda a doutrina judaica. Você quer ver um exemplo disso? Se você tiver condições de abrir, você pode abrir comigo o texto de Mateus 15, verso 2. Dentro deste contexto de Mateus 15, verso 2, você vai encontrar aí um texto onde alguns vão questionar os discípulos de Jesus. Então o texto diz assim: porque os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer. Então, essa questão de lavar as mãos antes de comer é uma tradição que você não encontra, por exemplo, no Antigo Testamento, a não ser uma ideia que você encontre a respeito dos sacerdotes. Mas aqui é para o cidadão comum, para a pessoa que não tem, vamos dizer assim, cargo de liderança dentro do judaísmo. Então, começou a se desenvolver uma tradição, segundo os líderes do judaísmo, que era necessário lavar as mãos antes de comer. Então, essa tradição, que você encontra registrada aqui em Mateus, possivelmente é uma tradição dentro desse contexto desses livros do Talmud, tá bom? É uma tradição que você não encontra dentro do texto do Antigo Testamento. Na lei de Moisés não continha nenhum tipo de limitação, a não ser os sacerdotes. Esses tinham que lavar as mãos antes de uma oferenda sagrada.
Então, era só isso. Mas essa tradição foi colocada dentro do contexto judaico, e isso fazia com que se criasse tradições que o Antigo Testamento, no caso a lei de Moisés, não exigia. Então, aqui você percebe que existe dentro do contexto judaico do primeiro século, no contexto de Jesus, ali já existe uma tradição, um comentário, uma orientação da liderança religiosa, da tradição dos rabis, dos mestres do judaísmo, que se deve lavar as mãos antes de se comer. Então, isso não é uma tradição dentro do contexto da lei de Moisés, essa é uma tradição desenvolvida dentro do judaísmo do segundo século. Então, você tem um registro desse tipo de comentário que o Talmud vai registrar, essas orientações extra-bíblicas, vamos dizer assim. Então, esse é um exemplo claro da existência de comentários, de orientações que estão além daquilo que Deus pediu na lei de Moisés, tá bom? Então, a Torá, o Pentateuco e o Talmud, eles vão ser aí a base, vamos dizer assim, do judaísmo ortodoxo, tá bom? Então, essa vai ser a base deles. Vamos ao próximo quadro. Você tem aqui alguns pontos doutrinários hoje que são os mais comuns. Vamos dizer assim, se você de fato quer ser um judeu, então você vai ter esses pontos doutrinários. Você terá que guardar alguns princípios. Esse, vamos dizer assim, é o coração do judaísmo atual hoje. Essas crenças desenvolvidas por um camarada chamado Moisés Maimônides, tá bom? Por exemplo, nas crenças básicas, você está vendo aí no quadro as crenças básicas antes do cativeiro, você vai ter aquela crença registrada lá no Antigo Testamento, do Deus que se revelou a Moisés, na sarça ardente, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que deu as suas leis cerimoniais para dentro do tabernáculo, para serem executadas no templo, toda a liturgia, toda a forma de crença para perdão, para restituição, para casos de violência, de morte. Então, você tem todas essas crenças primitivas, antes do cativeiro. Depois você vai ter as crenças, como eu falei, pós-Esdras, pós-Neemias, as crenças que vão ser desenvolvidas ali no judaísmo do segundo tempo. Depois você vai ter esse camarada, Moisés Maimônides. Ele é conhecido ou reconhecido dentro do judaísmo como a mente mais brilhante, o rabi de todos os rabis, vamos dizer assim. Há uma frase, por exemplo, de Moisés a Moisés, não existia um outro Moisés como, no caso aqui, ele, né? Então, esse rapaz, esse homem, esse judeu, esse rabi, ele desenvolveu 13 pontos, ou 13 princípios da fé judaica. Tá? Então, esse homem foi muito importante, ele desenvolveu comentário, vamos dizer assim, ele sistematizou a crença judaica, basicamente. Vamos dizer assim que antigamente não existia um sistema. No que um judeu crê nisso, naquilo. Então, ele basicamente deu 13 princípios, ele criou 13 princípios. Falando, olha, por aqui você vai encontrar o verdadeiro judaísmo, o verdadeiro judeu. Se ele seguir isso aqui, você tem aí um judeu que segue o judaísmo, assim por diante. Então, ele vai desenvolver 13 pontos importantes. Tem até, eu estava lendo, buscando uma informação, no livro Você Ainda Não Sabe o que é Judaísmo,
o Daniel, o autor do livro, ele vai ressaltar esse ponto. O judeu, de fato, é aquele que vai cumprir ou vai confessar esses 13 princípios. Então, no livro do Daniel, chamado Você Ainda Não Sabe o que é o Judaísmo, ele vai ressaltar esses pontos, como depois eu estava pesquisando, encontrei também outros judeus afirmando a mesma coisa. Tá bom? No próximo quadro você verá esses pontos. E aqui que você vai perceber algo interessante. Por exemplo, esses são os pontos. A crença na existência de Deus. Então, o judeu, ele acredita na existência de Deus. Aí você talvez possa até falar assim para mim, mas isso é fato básico. Sim, parece ser um fato básico, mas existem muitos judeus que são ateus. Então, a gente está falando do judeu que segue o judaísmo, ele acredita na existência de Deus, tá bom? Esse é o segundo ponto. O ponto número 2 aqui, ele é muito importante, tá? O ponto 2 e o ponto 3, eles são muito importantes e é aqui que vamos divergir, é aqui que vai haver uma divergência entre cristãos e judeus, ou judaísmo. Para um judeu, não existe, no caso, um judeu que segue o judaísmo, tá bom? Não existe outro Deus. Lembra do monoteísmo do Islã? Não existe nenhum outro ser que possa ser chamado de Deus, a não ser o Deus Alá. Então, essa unicidade, né, esse monoteísmo que a gente fala, não existe outro Deus além de Deus, do Deus único. Deus não tem, Deus não tem filho, tá bom? Deus não tem filho, Deus não é, vamos dizer assim, Deus não é uma trindade, Deus não é Deus não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é um Deus só Ele. Mas ninguém, não existe outra divindade ali ou outra pessoa com a mesma natureza, com os mesmos atributos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe. Só existe Deus. Ponto. Yahvé. Deus que se manifesta como grande El Shaddai, como grande Deus de justiça, como grande Deus da provisão. Então, esse é o único Deus, não há outro ser divino dentro dele, não há outra. A natureza ela é única. Então, aqui você já percebe que há uma divergência entre a doutrina da Trindade e a crença em Deus segundo o judaísmo. O judaísmo não acredita num Deus trino, tá bom? Ele não confessa o Deus trino. Por exemplo, quando um judeu vai trabalhar aquele texto de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança, eles carregam na sua exegese deste texto uma ideia de plural de majestade. Então, segundo os comentários judaicos, Deus está falando com anjos, Deus está falando com outros seres espirituais para que se faça um homem, ou ser humano, a imagem deles, né, os seres espirituais, mas não no sentido de divindade, de algo parecido com ele. Então, né, dentro do contexto judaico aí, essa é uma interpretação para fugir ou não dar margem para a ideia de um Deus trino, tá bom? Essa terceira crença, ela também é muito importante, a crença na incorporabilidade de Deus, ou seja, Deus não tem um corpo, Deus é só um espírito, ele não tem um corpo.
Então, quando você assume a doutrina da encarnação de Cristo, o Verbo se encarnou, Deus tornou-se homem, Deus habitou como homem, Deus foi um homem, Deus teve um corpo. Quando você afirma isso, que Deus encarnou, veio ao mundo como um ser humano que morreu, teve sede, isso para o judeu é algo, assim, é uma aberração. Lembra que em João 10, os judeus queriam apedrejar Jesus porque falavam que Jesus cometia uma blasfêmia assumindo a identidade de ser Deus. 10:33 de João, o Evangelho de João, você depois pode olhar lá, que eles vão trabalhar esse contexto, né, de blasfêmia, porque ele assume ser o próprio Deus, né? Eles querem apedrejar Jesus, porque Jesus diz, a acusação dele é porque você confessa ser o próprio Deus, é por isso que vamos ser apedrejados, parafraseando, né, o texto. Então, essa é uma outra crença que vai bater de frente com a crença cristã, ao se negar que Jesus não habitou num corpo, Deus não habitou em um corpo. Então, você já entra nessa questão da primeira carta de João, por exemplo: os meus olhos viram, as minhas mãos tocaram, eu toquei, eu vi o Verbo, próprio Deus, que habitou entre nós. Então, a confissão de João é muito importante nesse contexto. Então, um judeu, de fato, ele não acredita que Deus tomou forma humana. Deus não tem um corpo. Essa é a ideia do judaísmo atual, tá bom? As outras crenças, eles acreditam na eternidade de Deus, acreditamos também. Eles acreditam que somente Deus deve ser adorado, isso acreditamos também. Eles acreditam nas profecias, né, nos profetas do Antigo Testamento, isso nós também acreditamos. Eles acreditam que Moisés foi o grande ou o maior profeta. Aqui haverá uma divergência: o maior profeta entre todos os profetas, Jesus falou que foi João Batista. Então, não houve entre os nascidos de mulher um profeta maior do que João Batista. Então, aqui eu fico com Jesus, tá bom? Mas essa é a crença judaica. Eles acreditam que Moisés foi o maior profeta. Eles acreditam que a Torá foi dada por Deus a Moisés, isso também acreditamos, Deus deu a sua lei a Moisés. Eles acreditam que a Torá ou a lei é imutável, isso também acreditamos, que a palavra de Deus ela é imutável. Eles acreditam na onisciência de Deus, isso também acreditamos. Eles acreditam no Deus que recompensa e castiga, isso também acreditamos. O Deus que dá vida, o Deus que castiga com a morte. Eles acreditam na vinda do Messias, isso a gente acredita também, mas aqui com uma diferença: eles continuam esperando o Messias. Nós afirmamos que o Messias já veio e que o Messias morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então, eles não vão acreditar nisso, tá bom? Eles vão negar que o Messias já veio, eles não vão acreditar nessa questão, eles ainda estão aguardando o Messias. A 13ª é a crença na ressurreição dos mortos. Isso também nós acreditamos, tá bom? Acreditamos que Jesus ressuscitou de entre os mortos, tá? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida?
vamos a este próximo quadro. Você tem aí um grupo de judeus chamado os judeus messiânicos. Então, dentro do judaísmo, você tem aí esse grupo de judeus. E qual é a diferença do judeu messiânico para o judeu comum, ortodoxo, conservador e o judeu liberal? Qual é a diferença entre o judeu messiânico? O judeu messiânico, ele acredita que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, segundo os profetas, segundo a lei, e assim por diante. Eles acreditam, eles afirmam que Jesus é o Messias, de fato, de Isaías 53, de Salmo 22, de Gênesis 3. Então, eles acreditam, eles afirmam isso, que Jesus é o Messias que cumpriu o Messias de Isaías 7, de Isaías 9. Então, você tem aí as profecias messiânicas que mostram Jesus como o grande Messias predito nas Escrituras. Então, eles vão afirmar isso. Eles reconhecem, por exemplo, que a Bíblia é sua fonte de autoridade, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, eles acreditam na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Nisso, eles vão discordar dos judeus tradicionais, os ortodoxos, conservadores e liberais. Eles vão discordar dessa turma quando reconhecem somente o Pentateuco, as escrituras hebraicas, lá nos 39 livros, e o Talmud como palavras de Deus. Então, disso eles vão discordar, eles vão erguer a única bandeira, afirmando que a única fonte de autoridade para eles é a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Então, eles vão entender um único testamento, aí eles vão reconhecer tanto o Antigo como o Novo Testamento, como sua regra de fé e prática, tá bom? Porém, eles são judeus, e guardam todo o sistema de crença antigo, eles têm as suas sinagogas, eles guardam as leis cerimoniais, tudo que é possível e necessário se cumprir ainda nos dias de hoje, é possível viver alguns mandamentos nos dias de hoje, eles vão praticar esses mandamentos, eles vão praticar os mandamentos do Novo Testamento e os mandamentos antigos. Então, essa turma aqui é a turma que reconhece tanto o Antigo como o Novo Testamento e reconhece Jesus como Messias. Então, são judeus. Este grupo reconhece outras pessoas que não fazem parte da comunidade judaica, mas que querem confessar o seu judaísmo messiânico, então eles aceitam na comunidade. Essa turma, vamos dizer assim, os gentios, os pagãos, eles podem entrar e se tornarem judeus messiânicos. Dentro de um contexto judaico ortodoxo, isso é inaceitável, isso é impossível. Somente o judeu pode afirmar o judaísmo de fato. Então, o judeu messiânico não, ele já aceita grupos diferentes, pessoas diferentes, fora do seu contexto, tá bom? Então, esse grupo tem sinagoga. Por exemplo, você tem uma Bíblia chamada Bíblia Judaica Completa, talvez você já deve ter visto em alguns lugares. Essa Bíblia, ela é uma tradução para principalmente o grupo judeu messiânico, para que ele possa usar essa Bíblia judaica completa dentro da sua sinagoga. Então, ela era uma versão em inglês, ela foi traduzida dos textos hebraicos e dos textos do Novo Testamento em grego para a língua inglesa, para que se houvesse dentro das sinagogas na América e em outros países de fala inglesa, uma leitura mais fácil, mais moderna do texto bíblico, e chegou essa
tradução aí no Brasil que você pode encontrar chamada a Bíblia Judaica Completa. Ela é meio... ela tem muita transliteração, às vezes você perde um pouquinho... Ela é bacana, mas você às vezes tem que ficar indo e voltando para tentar entender algumas palavras que o autor ou o tradutor não traduziu, ele transliterou. Então você tem alguns termos hebraicos lá, que está transliterado, e às vezes você não conhece a palavra, você tem que ir no glossário, fica naquele vai e volta, e às vezes ela é meio complicadinha, mas é uma Bíblia assim, para você ter curiosidade de ver algum texto. Ela tem uma coisa que eu acho fascinante, essa Bíblia em casa, ela tem uma coisa que eu gosto muito nela, é que ele destaca em negrito todo o texto do Antigo Testamento que é usado no Novo Testamento. Se é um pedaço da frase, um texto completo do Antigo Testamento que está sendo citado no Novo Testamento, ele coloca em negrito e dá a referência para você. Então, tudo aquilo que no Novo Testamento fala com base no Antigo Testamento, ele registra. Isso eu acho fantástico nessa versão judaica. E isso ajuda bastante. Você vê bastante coisas que Paulo, João, Tiago usaram, baseando-se em texto do Antigo Testamento. Então, ele, como judeu, ele conseguiu identificar essas frases todinha e registrou. Isso eu acho muito bacana nessa versão. Então, esse é o grupo judeu messiânico, tá bom? Estamos caminhando aí para o final. Agora nós vamos falar de um outro grupo. Esse é o grupo que tem dado alguns problemas para nós. Cristãos judaizantes. Esse aqui tem dado o que falar. O grupinho aqui, ele tem dado muito o que falar e não é novo e velho ao mesmo tempo. Paulo teve um grande problema com esse grupo e você vai ver esse registro, por exemplo, na carta dos Gálatas, aos Gálatas. Sempre se tentou, por exemplo, a carta aos Romanos. Carta aos Romanos, você acha que Paulo está trabalhando as questões como justificação pela fé. Mas o contexto da carta aos Romanos não é sobre justificação pela fé. Na verdade, é sobre uma guerra existente dentro da igreja em Roma entre cristãos judaizantes e cristãos gentios. Então, você tem lá um grupo de cristãos que veio do judaísmo, são os judeus que se converteram a Cristo e querem manter dentro da igreja de Roma as suas tradições. E você tem um grupo de gentios cristãos que se converteram do paganismo, se converteram a Cristo, fazem parte dessa igreja em Roma. Então você vai perceber essa discussão, por isso que Paulo vai mostrar que não existe melhor nem pior entre eles, que todos eles estão condenados. Você vai perceber isso ali no capítulo 1, 2, 3 de Romanos, onde todos estão vencidos, estão debaixo, condenados pelo pecado. Então você vai perceber ali na carta aos Romanos essa disputa. Você vai ver isso na carta, por exemplo, aos Gálatas. Alguns cristãos que não aceitam somente o sacrifício de Jesus, então eles querem impor ao convertido do paganismo, cristão que veio do paganismo, eles querem impor a esse cristão a circuncisão como algo que vai demonstrar que realmente eles são salvos. Então, Paulo ele vai confrontar essa ideia, ele vai, nesse texto aos Gálatas, ele vai
confrontar o apóstolo Pedro, que estava sentado com esse grupo de cristãos gentios, e quando ele vê a turma de Tiago, a turma de Jerusalém, vamos supor, os cristãos tradicionais, os cristãos judaizantes, se chegando, ele se levanta, sai da roda, e Paulo precisa repreender ele, né? Então você percebe que essa questão de cristãos judaizantes sempre existiu. Mas o grande problema aqui é que nós não somos judeus e não devemos judaizar o cristianismo. Isso não pode acontecer. Não temos que incentivar ou trazer elementos do judaísmo para dentro do contexto cristão. Isso não existe. Então, esse movimento judaizante, ele é perturbador. Nos perturbou muito durante muitos anos, e principalmente agora, gente. Isso aí tá, né, eu conversava com um especialista aí, nós batíamos um papo um dia desses, e nós estávamos falando principalmente aqui na Baixada. Temos praticamente uma igreja na Baixada Santista muito intoxicada com esses conceitos judaicos. As pessoas querendo viver uma espécie de judaísmo cristão. E isso não existe, tá, gente? Isso é um falso cristianismo. E essa crença, ela praticamente, como está nesse meu texto aqui, é um analfabetismo bíblico. Tá bom? Alguns homens, alguns líderes querem colocar o judaísmo dentro do contexto do cristianismo, e isso não é um progresso. Na verdade, você pode até estar cometendo uma apostasia, tá bom? E dentro desse contexto, você perceberá muita coisa. Olha essa imagem aqui. Você está vendo aí um culto onde a Arca da Aliança está sendo trazida. Eu, um dia desse, estava aqui perto de casa, eu bati umas fotos aqui de um pessoal andando no bairro com uma roupa sacerdotal, tipo essa roupa branca aqui nessa imagem segunda aqui, onde tem uma cruz aqui, tá vendo? Nesse estilo mesmo, eles estavam andando na rua até chegar num lugar, andando com uma arca, andando com, vamos dizer assim, eu não sei como, um suporte para incenso. Então eles andavam alguns passos, paravam, se ajoelhavam com a arca, balançavam aquela fumaça, levantavam, caminhavam, até chegar na comunidade. Eu parei, fiquei espantado, parei, vi aquilo, comecei a bater umas fotos, tendo isso registrado aqui. Mas esse é o contexto, esse é o que está acontecendo por aí. Ó. O pessoal entrando com a Arca da Aliança sendo ali cultuada. Você está vendo o rapaz aqui vestido de sacerdote, tocando chofar. Tudo isso é ideia judaica sendo inserida dentro do cristianismo. Então, estão tentando trazer para dentro do cristianismo princípios ou elementos judaicos do Antigo Testamento que já não se usa mais. Tá? Você vai ver aí, ó, por exemplo, esse nosso rabi famoso de Barcedo, aí, ó, todo caracterizado como um rabi, manto, quipá, quer ser o rabi. Então, é contexto judaizante entrando dentro do cristianismo. Você vê que ele até criou uma réplica do Templo de Salomão. Então, você vê aí que o contexto judaico está bem atual entre nós, tá bom? Você quer ver também, por exemplo, você fala assim que mas isso aí não é de nada. Você quer ver uma expressão muito comum, levita.
Ah, você é o quê? Eu sou um levita. Ah, eu sou levita, 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 levita. Levita mais nada é do que tentar trazer um conceito judaico para dentro do cristianismo. Levitas, os responsáveis pela faxina, pelo trabalho de desarmar e armar o tabernáculo, também era responsável pelos cânticos dentro do tabernáculo e assim por diante. Não eram só cantores, eles eram ajudantes gerais, vamos dizer assim, dentro do tabernáculo. Mas você vê essa expressão levita sendo usada no contexto do ministro de louvor, por exemplo, dentro das comunidades cristãs. E isso é um conceito judaico, que a gente vai se apropriando e trazendo sem perceber para dentro do contexto cristão. Mas a ideia é de se relacionar com os ajudantes ou os ministros de louvores do templo antigo. Então, a ideia aqui é trazer para dentro do contexto cristão a ideia judaizante dos levitas segundo o Antigo Testamento. Então, você percebe aí que existe muita coisa. Por exemplo, existem hoje viagens para Israel, como se Israel fosse, né? Aí aqui não é negar ou dizer que é proibido em Israel, não é isso, mas alguns elevam quase como uma cidade assim, de âmbito sobrenatural. Se for para Israel, é quase dizer assim, lembra da aula sobre o Islã, que o muçulmano deve, pelo menos, segundo as suas condições, e pelo menos uma vez na sua vida ir a Meca, né, como ordem. E hoje no cristianismo é quase isso, é um frisson. Você tem que ir para Israel, você tem que ir no Mar Vermelho, né, você tem que se banhar no Rio Jordão e assim por diante. Se espiritualizou demais a coisa, e ficou meio esquisito.